dê tranquilidade para produzir. Minas Gerais tem 2 novos senadores que tomaram posse neste mês. Aécio Neves, do PSDB, e Itamar Franco, do PPS. Saiba mais sobre eles na reportagem de Patrícia Novaes. Aécio Neves chega ao Senado depois de uma bem-sucedida administração do Estado que governou por 8 anos seguidos. O mineiro de Belo Horizonte iniciou a carreira política aos 22 anos, em 1983, como secretário particular do avô Tancredo Neves. Foi eleito deputado federal por 3 vezes, em 86, em 94 e em 98, quando obteve o maior número de votos do seu estado. Aécio Neves é economista, formado pela Universidade Católica de Minas Gerais e tem 50 anos. Ele foi eleito em outubro com 7.565.000 votos. Durante a campanha, Aécio Neves defendeu a independência do Senado Federal. O Senado tem que ser independente, porque é aí que ele vai defender, por exemplo, com o novo pacto federativo, municípios e estados mais fortes. O senador não pode ser um agenciador de emendas e de verbas, isso é apequenar o Senado. O senador tem que ser o representante do sentimento e dos interesses maiores de cada estado da federação. Itamar Franco foi presidente do país de 92 a 94. Ele iniciou a carreira política em 1950 no Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. O político, que tem 80 anos, ocupou por 3 vezes uma cadeira no Senado, de 75 a 78 pelo MDB, de 83 a 87 pelo PMDB e em 87 pelo PL. Em 1988 foi companheiro de chapa de Fernando Collor à presidência da República e em dezembro de 92 assumiu o cargo depois do impeachment de Collor. O Plano Real foi idealizado no governo de Itamar pelo então ministro Fernando Henrique Cardoso, que o sucedeu na presidência da República. Itamar Franco também governou Minas Gerais de 99 a 2003 e foi embaixador do Brasil em Roma, indicado pelo presidente Lula. Ele obteve 5.125.455 votos. O terceiro representante do estado de Minas Gerais é o senador Clésio Andrade, do PR, que passou a ocupar a vaga devido à morte do senador Eliseu Rezende, no início de janeiro. Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivaco e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares ampliam debate sobre o novo salário mínimo. Novos deputados agradecem votos recebidos em seus estados. Pronunciamentos avaliam projetos de desenvolvimento regional. Ao ocuparem a tribuna da Câmara na tarde de hoje, vários deputados informaram a realização de projetos em suas regiões. Edinho Araújo, do PMDB, comemorou a criação da Zona de Processamento de Exportações do Estado de São Paulo, que ficará localizada próxima ao anel rodoviário de Fernandópolis, em São Paulo. De acordo com Edinho Araújo, o empreendimento já desperta o interesse de empresários nacionais e internacionais, pois haverá incentivos fiscais e redução de impostos. A região, segundo o deputado, terá crescimento econômico. Marçal Filho, do PMDB, anunciou a realização de audiência pública no dia 18 de fevereiro em Dourados, em Mato Grosso do Sul, para discutir o projeto de instalação da Escola Técnica Federal no município. Ele considerou a proposta indispensável para qualificar a mão de obra da região. Marçal Filho ainda registrou seu empenho junto ao Ministério dos Transportes para assegurar a ampliação da Ferroeste entre as cidades de Cascavel, no Paraná, e Maracaju, em Mato Grosso do Sul. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, chamou a atenção sobre as consequências do corte no orçamento anunciado pelo governo federal para os pequenos e médios municípios brasileiros. De acordo com Mauro Benevides, se já havia descompassos orçamentários nas cidades menores, a diminuição no repasse do Fundo de Participação dos municípios trará um impacto negativo com evidentes prejuízos. Átila Lins, do PMDB, registrou a assinatura de protocolo entre o Ministério das Comunicações e a Venezuela para implementar o projeto de banda larga no Amazonas, beneficiando 22 municípios. Átila Lins também agradeceu ao Ministério da Saúde a liberação de recursos emergenciais para que o governo do Amazonas possa executar políticas públicas de combate à dengue no estado. Juntas
Junta do PP de Santa Catarina homenageou os 57 anos de emancipação política de São Miguel do Oeste. Segundo o parlamentar, o município é referência no agronegócio e na agricultura familiar. Junta ressaltou ainda a importância de um projeto de integração ferroviária a São Miguel do Oeste ao porto de Itajaí, com o intuito de melhorar o desenvolvimento da cidade. Edio Lopes, do PMDB de Roraima, pretende criar uma comissão para investigar a atuação de ONGs financiadas com dinheiro estrangeiro na Amazônia. O deputado afirmou que, atualmente, existem mais de 100 mil organizações comprando terras tituladas e transformando grande parte da região em latifúndio privado. Edio Lopes argumentou que, enquanto os estrangeiros se interessam pela Amazônia, os brasileiros a têm apenas como objeto de discussão. O deputado disse que o Brasil não conhece sequer 10% do potencial mineral da região. Paz Landim, do PTB do Piauí, parabenizou o ex-ministro do Turismo, Luiz Barreto, que foi indicado pelo governo federal para assumir a direção nacional do SEBRAE. Para Paz Landim, a escolha foi acertada, pois Luiz Barreto conhece bem o Brasil e também os problemas relativos ao desenvolvimento turístico da Serra da Capivara, cujo Parque Nacional se localiza no sudeste do Piauí. Romero Rodrigues, do PSDB, parabenizou a gestão do governo da Paraíba, que, segundo o parlamentar, trabalha para colocar o Estado em um patamar mínimo de governabilidade. De acordo com Romero Rodrigues, a Paraíba sofreu com superfaturamentos de obras e serviços. E agora, segundo o deputado, o governo teve que adotar medidas para adequar o Estado à lei de responsabilidade fiscal, como redução das verbas de custeio da máquina pública e redução dos cargos de confiança. Meio Ambiente. Reguf do PDT registrou a regulamentação pelo governo do Distrito Federal do projeto de sua autoria, elaborado enquanto esteve na Câmara Legislativa, que estabelece um bônus na conta mensal a quem reduzir o consumo de água em relação ao mês anterior. Reguf repercutiu que a proposta visa incentivar as pessoas a reduzirem o consumo de água e tem caráter educativo. Ele assinalou que o projeto já está sendo adotado em outras regiões do país. Agricultura. Doutor Rosinha, do PT, criticou a decisão do governo do Paraná de suspender por 6 meses a compra de leite produzido por pequenos agricultores e distribuído nas escolas públicas como parte da merenda escolar. Segundo o doutor Rosinha, mais da metade dos 600 mil litros de leite consumidos por semana nas escolas eram produzidos pela agricultura familiar. O deputado entende que a iniciativa é um erro, pois quebra a cadeia produtiva do leite e prejudica a economia do Paraná. Transportes. João Ananias, do PCdoB cearense, protestou contra a ação de inconstitucionalidade impetrada no STF, contrária à legalização, desde 2009, da profissão do mototaxista, atividade que, segundo ele, ampliou a geração de emprego e renda no Nordeste. João Ananias considerou a ação infundada por atribuir aos mototaxistas o crescimento dos acidentes de trânsito. Ele apresentou dados que revelam que a maioria dos desastres envolvendo motociclistas acontecem no fim de semana com condutores sob o efeito de bebida alcoólica. Economia. Ao defender a criação de comissão geral para debater a política cambial, Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, argumentou que o país precisa rever a prática do câmbio flutuante, adotado desde 1999. Arnaldo Jardim frisou também que os debates sobre as reformas política e tributária devem ser pontuais. Para o parlamentar, o Congresso deve começar a discussão com um dos pontos que, a seu ver, são essenciais, como a desoneração da folha de pagamentos. Votação. Para o deputado relator do projeto que eleva o salário mínimo, é possível sim antecipar uma parcela do reajuste que deve ser concedido apenas em 2012. Mas Vicentinho, do PT paulista, lembrou que a proposta do governo, que prevê reajuste para R$ 545, é o resultado de um acordo entre o Poder Executivo e as centrais sindicais. Saiba mais sobre a votação do salário mínimo na reportagem de Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara. O deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, escolhido relator do projeto de lei que eleva o salário mínimo para R$ 545, diz que vê com simpatia a antecipação de parte do reajuste de 2012, o que elevaria o mínimo para R$ 560. Mas explicou que a política atual, que resultou no valor de R$ 545, deve ser defendida pelas centrais sindicais, porque faz parte de um acordo feito com o governo. Um salário mínimo coerente para a classe trabalhadora é o salário mínimo cujo valor é o valor originário, né, que ultrapassa os R$ 1.500. Esse seria o ideal.
Entretanto, como o salário mínimo foi muito abandonado pelos governos do passado, veio voltar a ser respeitado com o presidente Lula. O salário mínimo foi, inclusive, por parte do movimento sindical, muitas vezes esquecido ao longo de décadas, porque o movimento sindical representa os trabalhadores que ganham mais do que o salário mínimo. Entretanto, a CUT, juntamente com outras centrais sindicais, começaram, ainda no período do Lula, a fazer importantes marchas pelo salário mínimo, que é uma grande demonstração, e este acordo que existe hoje é o acordo resultado dessa batalha, dessas negociações, da sensibilidade do presidente Lula e também da sensibilidade do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. A política atual prevê o reajuste pela inflação mais a variação do Produto Interno Bruto de 2009, que foi nula. Em 2012, a expectativa é de que o mínimo chegue a R$ 615. Tanto o valor de 560 quanto de 600 fazem parte de emendas ao projeto que devem ser votadas separadamente após a votação do texto integral pelo plenário, na quarta-feira. Nessa terça-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, deve participar de comissão geral da Câmara para discutir a questão. De Brasília, Silvia Minhato. Amanhã, uma comissão especial vai analisar as políticas de valorização do salário mínimo. Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, ressaltou que esse aumento do mínimo vai valer até 2015. Janete Rocha Pietá convidou ainda todas as parlamentares a participarem da reunião da bancada feminina da Casa para discutir as novas propostas e desafios para 2011. José Guimarães, do PT cearense, atestou que a nova política de reajuste do salário mínimo atende às negociações com as centrais sindicais e vai estabelecer as diretrizes para a valorização da remuneração dos trabalhadores até 2015. José Guimarães explicou que o reajuste é orientado pelas variações do INPC, acumulado entre janeiro e dezembro de 2010, que viabilizou o estabelecimento do salário mínimo em R$ 543. Ele ressaltou que a revisão do valor vai garantir ganhos reais aos trabalhadores e gerar impactos positivos na economia de regiões como o Nordeste. João Paulo Lima, do PT pernambucano, exprimiu apoio ao projeto do governo federal de reajuste do salário mínimo. Na opinião do deputado, a proposta visa dar continuidade à política adotada nos últimos 8 anos de valorização do salário dos trabalhadores. João Paulo Lima ponderou que a revisão do salário mínimo deve estar vinculada também ao reajuste dos benefícios dos aposentados, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida aos trabalhadores da ativa e dos inativos que prestaram contribuições substanciais ao desenvolvimento nacional. Ciba Machado, do PT do Acre, afirmou que é necessária uma regra de longo prazo para a correção do salário mínimo. O deputado argumentou que todos os anos há uma discussão de índice, como se o reajuste fosse um leilão. Para Ciba Machado, a melhor proposta seria compor o índice com a inflação e a média do percentual de crescimento do PIB durante os 2 últimos anos. Até março deste ano, o Executivo deve enviar à Casa um projeto que vai estabelecer um critério de correção que valerá até 2023. Previdência. Kleber Verde, do PRB maranhense, apelou à Casa para votar o projeto que trata da recuperação dos prejuízos causados pelos índices diferenciados de reajuste que foram concedidos aos aposentados. Kleber Verde comunicou que vai relançar a Frente Parlamentar dos Aposentados e Pensionistas como forma de otimizar os trabalhos em defesa dos trabalhadores inativos. Ele afirmou que o segmento encontra-se com os benefícios deteriorados. Saúde. Danilo Forte, do PMDB cearense, fez um alerta sobre a epidemia de dengue que já está presente em 16 estados. O deputado ponderou que o combate à doença depende do poder público com relação às políticas de saneamento, mas também exige mobilização da sociedade no que diz respeito à educação sanitária. No Ceará já foram registradas 3 mortes este ano. Danilo Forte lembrou que a falta de chuvas e a carência no abastecimento no estado fazem com que a população armazene água potável em vasilhames, fazendo com que se transformem em criadouros dos mosquitos transmissores da doença. Amaury Teixeira, do PT da Bahia, mostrou preocupação quanto ao aumento do consumo do crack no Brasil, que antes estava mais concentrado nos grandes centros urbanos, mas que atualmente já está espalhado pelo interior do país. Amaury Teixeira disse ser a favor da deshospitalização de pacientes psiquiátricos, mas acredita que no caso da dependência do crack, a criação de centros de internação é uma medida importante. Para o parlamentar, os centros devem ser criados em mais municípios. Segurança Pública.
João Rodrigues, do DEM de Santa Catarina, sugeriu a criação de uma frente parlamentar para levantar as discussões em torno da redução da maioridade penal. O deputado informou que pesquisas dão conta de que 80% dos brasileiros são a favor dessa mudança. Segundo João Rodrigues, apenas 3 países da América do Sul mantêm a maioridade penal em 18 anos: Brasil, Colômbia e Peru. Todos os outros países já possuem legislação onde a maioridade penal é 16 anos, assim como em algumas nações da Europa, Ásia e África, afiançou o deputado.